Olá! Vamos continuar com o projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo 2021. E a obra dessa vez é Peter Pan. A história desse livro ela é muito simples. Ela ocorre basicamente depois de Reinações de Narizinho, embora o livro seja publicado algum tempo depois. Sabemos que Reinações de Narizinho foi publicado em 1920 e esse livro foi publicado em 1930. Mas, segundo a narração, existe uma proximidade cronológica dos personagens em relação a Reinações de Narizinho. Em Reinações de Narizinho, o palhaço do circo ele é sequestrado. E o gato Félix diz que quem sequestrou foi exatamente quem? Peter Pan. Só que ninguém do sítio sabia quem era Peter Pan. E isso me admira, visto que naquele tempo eu acredito que Peter Pan seja já um personagem famoso, visto que a história de Peter Pan começou no teatro. Peter Pan nasceu como uma peça de teatro em 1904. E em 1911 foi que seu autor transformou essa história em um romance, cujo título em inglês recebeu o nome de Peter Pan and Wendy. Porém, no Brasil nós temos o livro que se chama, a tradução que se chama apenas Peter Pan. Tiraram o Wendy do título. Mas prossigamos com a obra. Dona Benta e os demais personagens não sabem quem é Peter Pan, e por isso Dona Benta ela encomenda numa livraria de São Paulo a obra Peter Pan. E ela recebe um livro em inglês com ilustrações. Olha só que chique a Dona Benta. O livro nem em português era. Aí nisso, primeira coisa que ela faz, ela lê todo o livro sozinha, para depois contar aos seus netos e a Emília, e ao Visconde, a tia Anastácia, a história dessa figura da literatura infantil. Aí ela conta, fala que Peter Pan conheceu a Wendy, levou a menina para a Terra do Nunca, como uma espécie de mãe para aquelas crianças pequenas, porque o Peter Pan, ele ficava voando pela janela da Wendy e observava que a mãe da Wendy lhe contava histórias, tanto para a Wendy como para os seus irmãos. Antes disso, um fato importante que deve ser destacado. O Peter Pan, quando estava assim, perto da janela, projetou a sombra na janela. E a mãe da Wendy fecha a janela. E esse fechar da janela faz com que corte a cabeça da sombra. E a mulher ficou espantada. Ela não viu Peter Pan, mas ela tinha a sombra de uma cabeça ali. E ela pega essa sua cabeça de que é a sombra, isso que é engraçado, dobra e guarda numa gaveta. Aí depois a fada Sininho vai lá, invade o quarto da Wendy, encontra essa sombra, e o Peter Pan vai, e aí o Peter Pan também vai lá, atrás da Sininho, e aí que ele realmente conhece a Wendy, conversa, e leva para a Terra do Nunca. E a Dona Benta vai narrando, conta as aventuras. Essas crianças, elas são meio que violentas, porque apesar de estar numa terra em que as crianças não crescem, nessa terra há piratas, há sereias, há índios, então vai contando uma porção de aventuras. Paralelamente a isso, a essa história do Peter Pan, Emília tem uma ideia de cortar a sombra da tia Anastácia. E ela vai cortando aos poucos, Dona Benta intrigada com o que está acontecendo, pede ao Visconde que investigue, ele já desconfia da Emília. Aí eu não vou contar mais detalhes dessa investigação. Após a leitura do livro, eu vou dizer o seguinte. Eu me decepcionei. Por quê? Me decepcionei tanto com o personagem do Peter Pan, como os personagens de Monteiro Lobato. O Peter Pan, que eu tanto admirava, e que ele, dentro do livro, também é exaltado como herói,
quando a gente vai analisando, nós percebemos que o Peter Pan não é nada de heróico. Ele é um menino com ações extremamente machistas. A forma que ele fala da Wendy demonstra que ele vê os meninos como superiores. Ele é violento, ele é mimado, e a gente percebe que ele exclui de sua vida todas aquelas pessoas que não se encaixam no seu mundinho. Ele tece uma amizade, mas somente quando a pessoa está naquele mundinho dele. Quando a pessoa sai daquele mundinho, aí é uma tristeza, ele larga. Tanto é que ele se relaciona com o Andy, depois larga, aí vai se relacionar com a filha do Andy, vai aí tendo relações. A Dona Benta tenta dar um ar poético a essa coisa dele estar se relacionando com o Andy, depois com a filha, depois com outras gerações, mas essa relação não me convenceu. Também dizem que o Peter Pan ele serve para exaltar a amizade. Eu não vi o Peter Pan exaltando amizade nenhuma. Eu vi apenas um Peter Pan bem egoísta, como eu lhe falei. Porém, eu não li o original do Peter Pan. Então eu não sei até que ponto Monteiro Lobato foi fiel à história ou até que ponto ele se adaptou. Então, para dar realmente um parecer a respeito do Peter Pan, eu teria que ler o original. Mas, se ele for fiel, o Peter Pan nessa história, nesse livro aqui, não agrada. O outro problema que eu vi, a gente sempre fala da questão do racismo em Monteiro Lobato, esse não tem como negar. Eu achei até agora, pode ser que venha outros, mas até agora, nessa releitura, e isso também é engraçado, porque quando eu li enquanto criança, eu não havia percebido isso. Mas agora, depois de adulto, mais maduro, eu percebi que a Emília pega muito pesado com a tia Anastácia. Realmente é uma vergonha a forma que ela trata a tia Anastácia, que ela humilha. Ela corta a sombra da tia Anastácia, mas ela faz algumas ofensas horríveis. E essas ofensas me incomodaram muito. Realmente eu achei um absurdo. E é, é tipo, eu colocaria o livro nas mãos de uma criança? Olha, eu sou contra essa coisa de ficar escondendo, de ficar alterando, eu acho que tem que mostrar. Só que eu penso que esse livro tem que ser colocado com uma supervisão maior. Ou seja, o adulto tem que estar bem atento a essa leitura, porque realmente a coisa ficou feia. Só que o interessante é que as referências negativas que a gente vê em relação à tia Anastácia, elas são referências que a gente percebe que vem de fora realmente. Porque é a Emília que fala mal. Quando a Emília ofende a tia Anastácia, a Dona Benta tem até uma reação que reprova, mas eu acho que ela não foi muito feliz nessa correção da Emília, porque ela fala assim, Anastácia é só preta por fora. Então eu acho que tentou ajudar, mas não ajudou porcaria nenhuma. E o Visconde fala que a questão da pele negra é pigmento, ele dá uma explicação científica. E eu não entendi muito bem, ficou um ponto de interrogação aí. Por que ele quis dizer que a pele tem mais pigmentos? A gente sabe que realmente a pele dos negros tem mais pigmentos do que uma pele branca. Tanto é que na escola me diziam assim que a pele do negro ela era até mais resistente à questão dos raios solares, porque ela tem o pigmento protege a pele. As pessoas brancas não têm essa proteção. Então, até essa forma, essa explicação científica exaltava, dizendo que a pele era mais forte, mais resistente, envelhecia menos. Mas o Visconde falou, a pele tem mais pigmento, não esclareceu o que ele queria, qual era o objetivo da sua análise. Ficou uma coisa meio muito no ar. Mas como eu estava dizendo, todo mundo fala mal da Emília, não, da tia Anastácia, mas é uma coisa muito assim
por fora. A Anastácia em si, quando a gente percebe as ações dela, você olha que ela em si, analisada, ela é uma pessoa boa, é ingênua, não tem estudos, é verdade. Mas olha, a falta de estudos era uma condição da época que infelizmente os negros sofreram. É algo realista. A genuidade está muito assim próxima da sua bondade, porque ela é toda generosa, ela tem um coração, sabe, que perdoa, ela não se vinga, ela não tem essa malícia. Então, no fundo, fica aquela coisa. A tia Anastácia, diante de todas as humilhações, ela sempre se demonstra como um símbolo de bondade. Então fica muito no ar, por que o Monteiro Lobato fez isso? Será que realmente ele quis menosprezar a tia Anastácia ou ele quis mostrar a humilhação que os negros passaram? Eu não sei, porque me incomodava as ofensas da Emília, sim, mas por outro lado eu gostava como a tia Anastácia em si ela era descrita no livro como essa pessoa boa e generosa. E são essas observações. É claro, agora eu estou realmente curioso. Meu primeiro foco era analisar a obra e ver se a obra tinha elementos de racismo, etc. Eu ainda não fechei toda a minha opinião a respeito da obra infantil de Monteiro Lobato. Eu tenho encontrado elementos de racismo, sim. Mas como eu disse em um primeiro vídeo, ter traços racistas em um livro não significa que o autor realmente seja racista. Ele pode estar descrevendo um costume, um comportamento da época. Por quê? Atualmente, nós vemos muitos autores que escrevem livros e nos seus livros tem personagens machistas, personagens preconceituosos, personagens criminosos. E essa narrativa, essas descrições de personagens, não, não dizem que o autor ele é daquele jeito, que o autor seja um psicopata. Imagina, um autor escreve um livro de um psicopata, ele é psicopata. Um autor escreve um livro que tem uma pessoa machista, ele é machista. Um autor escreve um livro em que uma mulher é submissa, ou então que ela é uma mulher arrogante, alguma coisa, ela é submissa ou ela é arrogante. Não é bem aí pela coisa que funciona. Então eu estou indo por partes, eu estou indo bem devagar. Eu sei que tem pessoas que defendem, tem pessoas que não defendem. Eu fui sempre da linha que defende, mas agora eu resolvi colocar um esclarecimento, mas eu vou fazer isso aos poucos. Eu não vou dizer que Monteiro Lobato é racista ou não é racista, baseando em pequenas frases. O que eu tenho observado agora é que as pessoas pegam uma frasezinha, é racista, aí outro vê outra frasezinha, não é racista. Isso não é por aí. Eu sei que o livro tem frases, tem elementos racistas, mas ainda eu pretendo, agora meu projeto vai ampliar, ou melhor, depois que eu terminar o projeto Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu pretendo fazer um projeto Monteiro Lobato, para estudar a pessoa do Monteiro Lobato. Então vai ser assim, eu diria que vamos ter algumas partes. A primeira parte é conhecer o conteúdo dos livros, identificar se tem elementos racistas, também identificar as coisas boas. Depois, em outro projeto, seria aí o próprio Monteiro Lobato, a figura do Monteiro, quem ele é, ou melhor, quem ele foi, porque ele já não está mais aqui. Ou será que a gente considera que ele é? Não sei. Tanto faz. Se ele é ou foi, Monteiro Lobato tá por aí. Então eu ia analisar isso. Depois de tudo isso, responder à pergunta: sendo ou não sendo, devemos mudar, devemos alterar sua obra? Então vê que tem três questões básicas: a questão do racismo no livro, a questão do Monteiro Lobato ser racista e a terceira questão: devo alterar? Tenho esse direito? Devo apagar a documentação histórica para ficar mais palatável para as crianças? É isso, gente. Falei até demais. O livro é muito curtinho. Eu li incrivelmente em menos de 1 hora. É muito fácil de ler, porém, como eu falei, me decepcionou. A figura do Peter Pan, por ser uma criança machista extremamente violenta, eu não sei se isso era característica da literatura infantil da época,
Mas também eu tenho que ler o Peter Pan para saber realmente se o Monteiro Lobato foi fiel. E depois esse preconceito da Emília. E é isso, não tenho mais nada para dizer. Se vocês já leram o Peter Pan, deixa aqui na descrição do vídeo o que vocês acharam, o que vocês pensam. Compartilhe a opinião de vocês. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!